Então, pessoal, eu quero convidar aqui para vir falar com a gente o nosso amigo Rômulo Freitas. Ele é CEO da Combustível, uma agência de marketing especializado no atendimento de indústrias, né, Rômulo? E ele vem trazer para a gente hoje uma leitura sobre o mercado, vem falar para a gente hoje um pouquinho sobre o mercado de peixes, sobre a experiência dele também com vendas, e vai trocar uma ideia com a gente aí. Por favor, recebam ele com a salva de palmas! Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado, Brenda. Obrigado, Thiago. Obrigado, Raquel, também pela oportunidade aí. Pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, só um pouquinho, tá? Já tá 3 horas da tarde, todo mundo cansado, né? Ver esse menino aqui, novinho, falar com esse tanto de careca branca aqui hoje. Gente, eu queria começar falando uma frase que para mim é muito importante. As pessoas, elas não sabem o que querem até que a gente mostre para elas o que elas querem. Isso acontece com todo mundo. Então, por muitas vezes, a gente deixa de vender algo, a gente deixa de fazer uma venda, que a gente pressupõe que as pessoas já sabem o que elas querem. A grande maioria das pessoas não tem nem ideia do que elas querem. E eu queria começar essa palestra aqui. Recentemente eu conheci um vendedor que começou com a maioria de vocês aqui, com uma pasta de pescado e um território para poder explorar, né? Aí, certa vez, ele chegou num restaurante para poder vender tilápia. E aí, de cara, o dono do restaurante virou para ele e falou assim: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês tratam peixe como se fosse a mesma coisa. Para mim, peixe não é a mesma coisa, não. Peixe é o centro do meu negócio. Agora me fala, qual que é a diferença sua para outros vendedores? Os caras saiu triste do restaurante. Não conseguiu fazer a venda. Em vez dele desistir, o que ele fez? Foi lá no criador, aprendeu como é que é o funcionamento, foi lá na empresa, perguntou para os donos da empresa quais eram os diferenciais. E assim que ele voltou nesse restaurante, ele não vendeu só a tilápia, né? Mas vendeu vários outros produtos, que é o famoso aumentar mix de produto que todo representante aqui, todo vendedor quer, né? E qual que é o conceito que a gente tira dessa história? É que ele parou de se ver como um mero vendedor. Ele começou a se ver como um empresário de vendas. E toda a minha palestra hoje está voltada nisso. Eu não estou aqui para puxar saco da NutriPeixe, não. Estou aqui para puxar saco de vocês, vendedores. Porque eu sou vendedor também e eu sei como é que é difícil pra caramba essa profissão. Quem não é de vendas aqui, comece a respeitar mais os vendedores. Porque não é profissão de quem deu errado, não. O vendedor é a única pessoa que pode ganhar mais que o dono da empresa. Então, olhem a perspectiva que a gente tem aqui. Eu tenho um vídeo para a gente começar. I remember I was playing a game with my 9-year-old son, John Leslie. And I beat him 10 straight games in a game called Connect 4. And finally, I said, John Leslie, I'm bored. I don't want to play you anymore. And I got up. I said, I'm ready to go to sleep now. John Leslie said, no, you can't go now, Dad. I said, why? He said, it's not over until I win. That was his attitude. We sat down and we played several other games. And finally, after the 11th game, John Leslie won, and he got up and he yawned. And he said, I'm ready to go to sleep now. And I'm saying to you, what if all of us took that attitude after we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through? What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. Quem aqui é representante comercial de vocês? Que horas que você sai para trabalhar? 6h30, 7h. Que horas você sai para trabalhar? 6h30, 7h. Quando você sai para trabalhar, você pensa em vencer ou errar? Ninguém sai de casa pensando em errar, não. Você sai de casa pensando em errar? Entender muito. Que horas você sai para trabalhar? 6h30, 7h30, depende do dia. Gente, uma pessoa que sai às 6h30 da manhã para poder trabalhar, ela não está pensando em errar, não. Essa frase não é minha, não, é do Silvio Santos, falecido Silvio Santos. Ninguém sai de casa para poder errar. E o vendedor mais ainda, porque ele tem uma responsabilidade que, para além, obviamente, da performance pessoal dele, ele carrega consigo no peito uma marca que não é dele. E olha a responsabilidade que a gente tem aqui.
tá? Queria falar um pouquinho sobre referências. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Raul e o seu? Eles são uma personificação que eu quero mostrar para vocês hoje. Eles não são representantes, eles são empresários de venda. O empresário de venda faz as coisas que eles fizeram em 3 meses. Eu, de verdade, me sentaria, se eu fosse um velho vendedor, porque eu ainda não estou velho não, mas estou chegando lá, eu teria vergonha da performance, talvez. Porque se com 3 meses eles conseguiram fazer, por que eu, que sou velho vendedor, não consigo fazer? Talvez a visão que eu esteja tendo de negócio seja que eu sou um mero vendedor. Que eu não consigo ver para além da pasta que eu tenho. Que eu não consigo ver para além, obviamente, do meu salário mensal. Eu recebo 8 mil, eu recebo 10 mil, isso para mim está ótimo. A gente sabe que a maioria dos vendedores, das pessoas, pensam assim. Para mim está ótimo, não vou mudar. Para que eu quero mais? Pago minhas contas, tenho meu carrinho. Será que a gente precisa realmente ter esse pensamento? E para começar uma jornada de empreendedorismo e vendas, a gente sabe que é um desafio o começo. Mas o caminho é aprendizado. Raquel falou mais cedo hoje da história da Nato Peixe. Seu pai quebrou, né? Começo é desafio. Mas o caminho é aprendizado. Como é que a gente está aqui hoje? Porque o caminho fez eles aprenderem. Tá? E para longe de ser, obviamente, gente, um papo de coaching aqui, quem que sou eu, né? Esse menino que está falando para vocês aqui hoje. Meu nome é Rômulo. Eu sou proprietário da Combustível Marketing e Vendas. Sou consultor de marketing e vendas para empresas de produtos, alimentos, mineração, metalurgia. Especialista somente em indústria, só tenho cliente de indústria. Sou host, famoso apresentador do podcast Combustível, que a gente fala só de indústria. Sou o TEDx Organizer, vocês já viram palestras do TED. Eu organizei o TEDx de Ouro Preto. E lá, com 16 anos atrás, eu ganhei uma menção honrosa pela PUC Minas. Então a falazada já vem de antes, né? Não vem de hoje só não. Tá? Aqui alguns dos clientes que a gente atua atualmente, talvez vocês conheçam algumas dessas marcas aí. E o que eu quero trazer para vocês, por que o menino de marketing vem falar para um time de vendas hoje aqui? Porque para mim isso aqui é muito importante, gente. Marketing é vendas. Quem falar o contrário tá enganando vocês, tá? Vamos fazer uma análise aqui, ó. A palavra marketing, ela tem esse primeiro acerto. O que é marketing? O ing é um sufixo que denota continuidade. Para quem entende um pouquinho de inglês, marketing é o quê? Mercado. Então, eu posso falar que marketing é algo acontecendo ao longo do tempo. Posso falar que marketing é estudo de mercado, mercadologia ou gerenciar mercado. Marketing não é só rede social. Está longe de ser. Marketing não existe desde 2002, não. Tinha gente falando de marketing lá em 70 e 60. Em marketing nós temos várias ações que a gente analisa como preço, praça, produto e aí sim promoção, né, que é divulgação. Então quando eu falo de marketing, eu falo sobre gestão de mercado. Eu quero gerenciar o mercado de Patinga, por exemplo. Eu posso fazer ações de marketing para gerenciar aquele mercado com o fim de aumentar a venda, só. Não tem que ser só para exposição. Porque quando eu faço marketing só para aparecer, eu estou fazendo marketing para ego. E a proposição não é essa, tá? Então, o que eu quis trazer com isso aqui é que eu posso sim falar para times comerciais sobre marketing. Dentro do meu processo de marketing e vendas para indústrias, os representantes comerciais têm uma função muito importante. Porque geralmente são eles que sabem mais do mercado do que os próprios donos. São vocês que estão lá na ponta que falam sobre concorrente, falam sobre preço, não é? Muitas vezes eu conheço donos de indústria que não tinham nem ideia de certas situações que acontecem no mercado. Porque o vendedor que estava na ponta, ele que está com as dificuldades. E eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês. Estou bem perdido aqui. E aí, Seu mouse aqui, ó. né, a gente ouve falar, né, que peixe não tem cultura de venda em peixe, né? A produção aquícola aumenta 16% no Brasil, 10,2 bilhões de reais em 2023. IBGE. Isso aqui é cultura baixa? 10,2 bilhões? Com certeza não é não, né? Então vamos desmistificar essa ideia que o brasileiro não come peixe? Sabe qual que é o consumo de peixe por pessoa, por per capita? Pelo IBGE? 10,5 kg por ano. Vocês sabiam disso? 10,5 kg por ano por pessoa. Como é que eu não como peixe?
A gente acha que peixe é só na quaresma. 10 quilos você come na quaresma? Não tem como. Então você come peixe o ano todo. Então, para você pensar em ser empreendedor de vendas no ramo do pescado, você precisa entender que dá sim para vender peixe o ano inteiro. E aqui, muitas das vezes, eu vou falar algo que já foi falado mais cedo. Só que para nós, enquanto empreendedores de venda, a gente precisa reforçar sempre a qualidade e o que eu conheço sobre o produto. Porque é isso, vocês lembram? Eu acho que foi Brenda que falou. Quando vier uma objeção, você tá ali, ó, na lata. Eu sei a resposta, porque eu conheço o meu produto. Aquele cara lá que tentou vender pro restaurante, que tomou um não primeiro, ele foi estudar. Ele não foi desistir, ele foi estudar o produto, foi entender melhor como é que aquilo funcionava. Né? Vou trazer outro dado aqui interessante para vocês, sobre tilápia. Olha aqui. Participação das categorias de peixes na produção da piscicultura. Tilápia, 67,5% da produção de peixe do Brasil é tilápia. Participação das unidades da federação. Minas Gerais é o 4º estado que mais produz peixe. Como é que eu falo que o mercado do peixe é ruim, gente? Não vende peixe? Isso eu estou falando, isso é dado do IBGE. É isso que a gente precisa entender. Ser empresário de vendas não é trabalhar com acaso, é trabalhar com dado. Você está falando com a grande rede e trazer essa informação aqui, o comprador ele vai gostar de ouvir essa informação. Basta que a gente estude um pouco. Isso aqui não é difícil de encontrar, não. No Google você acha. Tá? Então é importante a gente ter essa mentalidade. Tá? Isso aqui já foi falado um pouco mais cedo, né? O processo de valor agregado do produto Nato Peixe. Desde a criação de peixes até o produto final de alta qualidade, eu tenho rastreabilidade, processo de qualidade e o corte superior, né, que é feito pelo lombo e não pela barriga, para não ver contaminação. Isso aqui, gente, se não está na mente de você, assim, na cara, tem que estar, a partir de amanhã. Isso aqui é o mínimo que a própria empresa faz. Isso aqui é decorar mesmo. Quando fala assim, qual que é o processo de valor agregado do peixe, do produto da Nato Peixe? Rastreabilidade, processo de qualidade, o corte superior. Traz isso na mentalidade de vocês. Não é difícil de pensar, não. Como diz, né, o meu pai, todo mundo tomou leite aqui quando era pequeno. Todo mundo sabe entender isso aqui, tá? Segundo ponto, diferenciais de valor, corte pelo lombo, que a gente falou, a rastreabilidade e o processo de qualidade são diferenciais. O que eu falo como diferencial? Não é para você utilizar somente na hora da venda primária ali. É para você utilizar como forma de quebra de objeção. Eu não vou prolongar muito sobre objeções, porque Brenda já falou bastante, mas a gente precisa entender também uma coisa sobre objeções, que a venda às vezes começa na primeira objeção, não é quando você apresenta o produto, não. Porque todo mundo vai criar uma objeção, né? Provavelmente alguma mulher já foi numa loja comprar um produto, um sapato, né? Aí falou assim, vou dar uma olhadinha, daqui a pouco eu volto. Isso é uma objeção. E geralmente é mentira. A gente precisa entender. Muitas objeções vão ser mentira. O cara vai só falar para você vazar. Minha prateleira está cheia, minha ilha está cheia. Vai embora. Sua obrigação enquanto vendedor é o quê? Quebrar aquela objeção. Começar a venda a partir dali. Tá? Então são diferenciais que a gente precisa avaliar dentro do processo. Olha lá, corte pelo lombo. Vocês já viram essa foto aqui? Quem já viu? Processo da Nato Peixe. Se isso aqui não é um diferencial, se não bota medo no dono do supermercado, né? Cortar pela barriga e ter contaminação, argumento de venda. Importante a gente utilizar. Olha lá. Será que isso aqui não traz valor agregado, não? Olha um processo de análise do peixe. Isso aqui está na rede social. Tira o celular na hora e mostra para o cara. O que a gente faz? Porque o mercado, ele está cheio de gente horrível, como a Brenda mostrou, eu vou mostrar um pouco para vocês, que não trazem seriedade no trabalho com pescado hoje. O que a Nato Peixe traz? Treinamento ponta a ponta, né? Desde a produção até o acondicionamento na ilha. Isso é também argumento de venda. Eu trabalho o seu peixe, para além, obviamente, da sua ilha lotada, eu faço que o meu peixe seja vendido também. Não é só simplesmente colocar lá e te abandonar, né? Só que eu gostaria de trazer esses dois pontos aqui, ó, para além da linha de gordura da tilápia, para falar também, logística e condições de mercado. Olha um pouquinho o que acontece no mercado hoje.
100 quilos de peixe tambaqui são apreendidos pela PRF no Maranhão. Olha lá como é que o peixe é acondicionado ali. Na Fiorino, né, Alan? Vamos olhar um piorzinho? PM Ambiental apreende 120 quilos de peixe nativo e multa trio em mais de 42 mil por pesca irregular. Quem faz pesca irregular de 120 quilos não está vendendo para pescar para consumo próprio. Não. Olha como é que esse peixe estava condicionado. A Baeté, aqui do lado. Do lado, mas em Minas Gerais. O que a gente quer trazer mais uma vez com essa história aqui? Olha a concorrência que a gente está brigando no mercado de peixe que não é tão concorrido no Brasil ainda. Porque há espaço para crescimento e a gente está brigando com essa pessoa aqui, que acondiciona. Não vou falar que isso é condicionar, não. Porque nem acondicionar isso é. Mas a gente tem muito peixe. Dá até uma calma no coração quando você vê um trem desse. Não dá. É o sentimento que eu tenho também, tá? Então, para a gente poder continuar a nossa palestra aqui, gente, é entender que todo esse trabalho, que é a primeira fase que eu queria reforçar com vocês sobre a qualidade do produto Nato Peixe, ele vem por uma história que é contada por Irineu com a Raquel. Por processos que realmente qualificam o pescado da Nato Peixe como o melhor do mercado, como a maior de Minas Gerais. Esse argumento de venda. Utilizem como argumento de venda. Obrigado. Não é só simplesmente falar de preço, não. E aí, aqui eu vou arrumar uma briga agora com a Raquel. Desculpa, Raquel. Como representante de vendas, você é a pessoa mais importante do negócio. Fala aí, Raquel. É verdade. É verdade. Não existe empresa sem vendas. Sei, pô. E por que eu falo isso? Porque, para além, obviamente, eu transpiro mesmo, viu, gente? Fica à vontade. A gente entende. E para além, obviamente, de venda em si, de trazer dinheiro, né? Vocês são a cara do negócio lá na rua, né? Muitas vezes a marca vai ser associada a vocês e nem aos donos. E olha que vocês nem são dono da marca, né? Então, sim, existe uma responsabilidade vinda da própria empresa em confiar em vocês a venda do produto deles, que nem é de vocês. Você recebe uma comissão por isso. Então, sim, vocês são as pessoas mais importantes aqui. E não à toa, não obstante, a Nato Peixe está fazendo esse evento hoje aqui para poder qualificá-los. Para falar assim, olha, vocês são importantes e estão aqui com a gente. Muitos funcionários nem estão aqui hoje. Por quê? Uma comissão de vendas, uma convenção de vendas, onde a gente quer realmente capacitá-los, né? Então é importante a gente entender isso, que isso ser a pessoa mais importante do negócio traz uma responsabilidade. Nós, enquanto vendedores, né? E para além daquilo tudo que eu falei com vocês, né? Do que eu sou da minha empresa, eu sou vendedor, gente. Parte de ser CEO lá, isso aí é um ponto. Eu sou vendedor. Eu falo isso com orgulho imenso, assim, para vocês, tá? Olha que legal essa história aqui, gente. Eu gosto sempre de mostrar esse gráfico aqui. Porque a maioria dos... Eu trabalho hoje com base em 200 profissionais de venda, tá? Representantes comerciais, vendedores nas indústrias que eu atuo. A maioria deles estão aqui, ó. Visitante profissional. Atirador de pedido, né? O cara que é visitante profissional. Imagina você ser visto como visitante profissional. Nunca vi. Não sei nem se é bom. Visitante profissional. Só visita. Só tira pedido. Mas eu quero ser o quê? Consultor de confiança, né? Como é que eu faço para sair de lá para cá? Geralmente o visitante profissional ele encontra esses dois pontos aqui, ó. Comerciante que é focado em preço. E o comerciante que é focado em conteúdo. O comerciante focado em preço é baixa o preço. Quero desconto. Desconto sai da margem de lucro. Né? Comerciante focado em conteúdo, quantidade, espaço em prateleira, tudo isso é objeção. Quando você tem esse grande divisor aqui, passa dessa fase de ser um visitante profissional, quebra essas objeções. Também porque a objeção de preço, gente, é uma objeção que desgasta relacionamento, viu? Dar desconto desgasta relacionamento. Você sempre vai ser visto como um vendedor bonzinho. E vendedor bonzinho só toma, desculpa o palavreado, lá, tá? Ser bonzinho demais gera desrespeito, gente, na vida, tá? Então não sejam bonzinhos. A Brenda e o Thiago falaram isso aqui mais cedo. Então quando você passa dessa fase aqui, você começa a encontrar outras objeções que são mais qualificadas e, obviamente,
a pessoa ela começa a ter uma confiança maior em você. Só que, olha aqui, ó, a venda transacional é a venda que eu vou lá, te entrego o produto, você me paga, né? A venda consultiva, eu entendo um pouco mais da realidade do cliente. Fala aqui de vocês. Quem é que chega no supermercado e visita a gôndola antes de ir lá falar com o comprador? Toda? Toda? Você diminui a oportunidade do cara ficar te engalobando, né? Como o Eduardo falou, aconteceu com ele. Isso aí é venda consultiva. Você entende o que ele tem? Eu vou falar daqui a pouco do Minuto de Ouro. Você entende qual é a realidade que ele está hoje e o que ele tem como necessidade de negócio. E até mesmo a quebra de objeção sobre espaço em prateleira na ilha, né? Ela pode ser quebrada justamente com aquilo que a gente falou. Sua necessidade, às vezes, não é só espaço em prateleira, não. É rotatividade de produto. Ah, não tem espaço por quê? Os produtos que você tem não saem. O meu vai sair porque minha empresa, a Nato Peixe, se preocupou com isso, ponta a ponta. Até o promotor lá. Então, também é um argumento de venda. E o que eu quero trazer para vocês isso aqui? Sejam mais consultivos. Né? Conversem mais com o dono do negócio. E conversem pareados, né? Igual a gente falou, da cadeira. Entendam mais a realidade dele. E geralmente as primeiras objeções vão ser mentira dele. Não falo que é mentira não, mas ele vai tentar te enganar de alguma forma para não comprar de você. Então, a partir do momento que você faz perguntas e quebra objeções com o PIX, por exemplo, que foi o exemplo que Thiago e Brenda trouxeram, você tem mais possibilidade de aumentar suas vendas. Tá? Isso aqui a gente já falou um pouco, né? Vender por valor e competição de preço, como a competição de preço desgasta relacionamento. E ali, mais uma vez, o consumo de peixe aumenta 53% em 10 anos e brasileiro substitui bacalhau por 2 espécies. A principal que ele substituiu foi... O bacalhau sempre acaba pesando mais o bolso pelo aumento da demanda, mas o consumidor já escolheu o substituto. É o filete de tilápia. Mercado isso aqui. Como é que eu falo que não tem espaço para venda? O vendedor que talvez esteja falando que não tem espaço, não estou falando que é o caso de vocês, não, tá? Mas pode ser, às vezes. É porque ele não está entendendo o mercado. Você lembra que eu falei para você sobre gerenciar mercado? Ser empresário de venda é ter uma visão holística do mercado. Não só, obviamente, do produto, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Entendam mais o mercado que vocês estão inseridos, os números, realmente. E entendam também os pequenos e médios empresários. Como é que essas pessoas se comportam, como é que eles compram. Os meninos trouxeram a visão importante, né? Deram lá um kitzinho de final de ano. Você entendeu o cara. Profundamente. Isso muda o jogo, gente. Vocês não acham que muda o jogo? Tem uma visão assim? Tá? E aqui, eu não vou entrar muito nesse ponto aqui, mas sobre as vendas sazonais, né? Picadas ali. E sobre as vendas contínuas uniformes, porque isso vai trazer mais estabilidade financeira para o bolso de vocês também. Tá? Vocês conhecem esse cara aqui? Semenzato. Sabe o que ele vendia quando ele era pequeno? Vendia coxinha. Hoje ele é um bilionário. Um dos poucos que a gente tem no Brasil. Já que tem. Conhece esse aqui? Shiba. Também era vendedor. Esse aqui, vocês conhecem? Comprou Orlando City. Bilionário. Todos eles eram vendedores. Como a gente é aqui hoje. Tô falando que a gente vai se tornar bilionário? Eu queria, né? Amém. Eu recebo. Talvez não, mas o que eu quero falar para vocês é que é possível você melhorar a sua vida. Não se entenda só como um mero vendedor. Comece a se posicionar, principalmente representante comercial, como um empresário de vendas. Que analisa mercado, que pode até contratar novas pessoas para trabalhar para si próprio. Alguém já viu aí empresas de representação comercial? Vocês já viram? Pessoas que contratam representantes para trabalhar? Pessoas que deram um passo a mais, gente. Ué. Ninguém está falando para vocês não fazerem isso, não. Vocês são PJ. Podem fazer isso. O que impede um representante
contratar outro representante para trabalhar para ele? Nada. De ter uma equipe, de ter promotor, de ter pessoas ali numa cadeia tomando conta da região dele. Exatamente isso. É o que eu faço hoje, por exemplo, na empresa. E eu não faço marketing. Eu mesmo não faço. Eu faço é gerenciar uma empresa e contratar gente. Já fiz lá no início, né? Agora não. Contrato vendedor, designer, gestor de tráfego. Porque eu aprendi a passar desse ponto. Eu aprendi que eu não devia só ficar trabalhando, exaurindo meu tempo de 6 da manhã às 8 da noite, para dar conta de uma região sozinho. Mas isso só passa a partir do momento que você quebra a sua mentalidade de vendedor puro. Isso aqui é uma realidade para vocês, gente. Que eu quero trazer para vocês. Porque a Nato Peixe, no final das contas, vai ser muito beneficiada com isso. Muito. Vai vender muito mais. Tá? Então pensem nisso, né? Eu acho que esse casal aqui já está pensando nisso. Não tá? A gente já tem aqui exemplo, né? Então fiquem ligados. Oportunidade tem, tá? Isso aqui é uma análise de portfólio de mercado, né? Onde eu tenho ali valor de diferença de diversificação e alto potencial de empreendedorismo, né? Eu tenho o pescado ali como produto principal, com uma diversificação alta e, obviamente, com um alto poder de empreendedorismo. Estou falando para vocês terem só pasta de pescado? Não, né? Mas entendam que também é uma pasta potencial. Quem tem mais de pasta aqui de outros bovino, suíno? Qual que é a sua pasta mais importante hoje? Com sinceridade, não vai xingar, não. Não, com sinceridade, hoje o maior peso meu é o frical. Frical vende? Porcentagem você consegue dizer com relação ao pescado? Se for olhar resultado mesmo, é uma diferença muito grande. Você abandonaria a parte de pescado? Não. Opa. Pensamento empreendedor. Se eu for me ligar só por vender pelo que eu acho que o mercado vende mais, gente, eu vou vender só boi. O Brasil é um país que come carne, que produz carne pra doido. Estados Unidos morre de inveja da gente, porque a gente produz carne pra caramba. A realidade é essa. Mas eu mostrei pra vocês que tem espaço de venda de peixe. E aí, às vezes, a gente fica concorrendo com o mercado saturado, como é o de boi, porque é saturado, vende pra caramba, mas é saturado. É um mar vermelho absurdo. Enquanto você tem na sua mão aqui, ó, qualidade, processo comprovado, logística eficiente, cuidado do criador até a mesa, e você acha que essa pasta não é importante para você? Nem sempre aquilo que a gente acha que o mercado está pedindo demais é aquilo que vai dar mais lucro a longo prazo. Então entendam isso, vejam a pasta de pescado como uma oportunidade de crescimento. Tá? E obviamente a diversificação das pastas, né, ela é importante, óbvio, desde que você saiba gerenciá-la. Se você não souber gerenciar todas as pastas que você tem, eu ouço de representantes direto isso. Quanto que você vende? Em cada pasta, não sei. Aí não sai vendendo. Acorda lá 6,5 e vai vender. Isso não é empresário. Empresário olha o número, né? Então comecem a ver as pastas de vocês de maneira objetiva. Até agora eu trouxe só dados para vocês. Não tem nada aqui da minha opinião. O que eu trouxe é o que o mercado tem, como é que ele se comporta e como é que você pode se adaptar a isso enquanto empresário de vendas, tá? Então, é isso que eu quero que vocês imaginem, gente. Desconstrói a sazonalidade, implementa estratégia, aprende com o sucesso de quem está tendo sucesso, expande venda. O caminho está ali, ó. Depois eu mando para vocês. Mas não tem muito segredo. Desde que você se veja enquanto empresário de vendas. Não como vendedor único. Avulso, né? Vamos dizer assim. Beleza? E aí a jornada ali, ó, mudar a mentalidade, tornar-se líder, acreditar no potencial do produto, e aí você vai ter impacto positivo. Show? Vou entrar numa briga agora. Call center. Ixi. Tem que botar polêmico, já estou transpirando igual um doido aqui. É lugar de doido. Venda é lugar de doido. Call center, eu tenho certeza que representantes aqui já pensaram. Puta que pariu. Esses caras colocaram call center. Vamos ferrar. Perdendo espaço. Não pode acreditar, né? Espaço. Call center veio para competir com vocês? Não. Por que você... Alguém consegue me dizer por que vocês acham que Raquel implementou call center? Qual é o motivo? De verdade. Falta de atendimento do representante. Alguém mais arrisca alguma coisa?
Claro que o motivo principal é esse ponto de venda, né? Depositivar a gente que não estava positivada. Mas eu acho que tem um ponto principal que todo empresário pensa, é proteger mercado. Se Raquel não implementa um processo desse, ela perde mercado. E ela vai perder mercado para qualquer uma das marcas que ela mostrou mais cedo, ou até mesmo para o cara da Fiorino. E vai perder mesmo. Então é obrigação dela, enquanto proprietária da empresa, implementar ações para cobrir necessidade de mercado. Ela está gerenciando o mercado. Lembra mais uma vez que eu falei sobre isso? Então, call center, gente, hoje, eu não sei se eu posso falar esse dado, mas o tanto que ele representa de faturamento não é um faturamento que compete com os representantes hoje. Diretamente, não. Mas ele está lá para poder cobrir um pouco da falta de ação. Eu queria, Raquel, se você pudesse falar um pouquinho das duas políticas, a de food service e de supermercado. Eu acho que eles já sabem, mas só para reforçar, você consegue falar para eles como é que funciona? 15, 30 dias? Assim, do atendimento, né? Então, o call center atua na política de supermercado 30 dias sem atendimento e na política de food service 15 dias sem atendimento. Então, as meninas, né, a Ju, que é a gerente, desculpa, era 15, aí passou para 30, né? Isso. Porque antes era 30 aqui e 15 aqui. Aí houve uma mudança, passou 30, né? Aí a Ju, que é a gerente, ela faz o agendamento através do programa e ali puxa os dados, né, de todos os clientes, tanto da rede food quanto do supermercado, que estão há mais de 30 dias sem atendimento. E aí elas entram em contato com esses clientes, né, perguntando o que aconteceu, se eles estão precisando de produto. E não só os clientes da base, mas elas também procuram clientes que nunca compraram, né? Elas vão no Google, pesquisam, cliente que abriu. Então, elas trazem esse tipo de informação. Então, o vendedor, ele tem 30 dias. É um bom tempo, né? É um bom tempo, né? Sem atendimento, abandonou ali, né? Ou, às vezes, nem abandonou, às vezes, realmente, o cliente, né, não tem uma certa intimidade com o cliente, e elas, por telefone, que presencial a gente sabe que é melhor no presencial do que por telefone, né? A gente sabe disso, que por telefone é muito mais difícil de vender. Eu falo, quando alguém vai me atender, é muito mais fácil eu comprar de alguém que vai lá na indústria me apresentar uma proposta do que por telefone. Eu recebo ali várias mensagens que eu vou arquivando, não sei quem é, vou arquivando, telefone toca, eu não atendo. Quando a pessoa vai na indústria, ela senta, a gente conversa, toma um café, é diferente, né? E elas têm essa dificuldade de ser no telefone. E, assim, tem só crescido, né? É o que você falou. Um percentual, elas versus o representante ainda tem a maior fatia do bolo. Uhum. Mas tem regiões que elas estão crescendo cada vez mais, né? Legal, é bom para a gente ficar de olho nisso, porque o call center ele não pode ser visto como algo concorrente dentro do processo de venda. Gente, indústria é organismo. E eu sei mais que ninguém não, mas eu sei muito disso porque eu atuo dentro da indústria, não só com marketing e vendas, mas eu atuo muito com logística, eu atuo muito com os dados de negócio, com a inteligência de mercado. Então a gente sabe que é uma necessidade do dono acobertar, né, cobrir ali regiões que ele está perdendo mercado. Não é fácil ganhar mercado. Você gasta dinheiro para ganhar mercado, gente. Você vai abrir de mão beijada? Não vai. Então o call center sim tem uma posição extremamente importante dentro da Nato Peixe, não só na Nato Peixe, como outras indústrias que eu atuo também. E tem que ter mesmo, né? Agora, o cara é empresário de venda, se ele perde 30 dias de atendimento? Ah, tá vendo? 30 dias? Poxa. Faltou fazer o para casa, né? Alguns clientes é possível devido à rotatividade. Alguns nem todos. A maioria compra no prazo certo, mas alguns clientes realmente a rotatividade é menor. Entendi. Acontece com alguns, não é com frequência, mas acontece. Não é com frequência, né? Eu acho que isso aí vale até... uma das funções que a gente faz na combustível muito nas indústrias é aproximar o representante justamente para ele ter essa liberdade de falar com o dono, sabe? Chegar lá no comercial e falar assim,
gente, ó, essa região a gente está com baixa rotatividade, o que a gente vai fazer lá? Vocês têm uma estrutura maravilhosa para poder positivar, para poder trazer o cliente de volta ativo. Né? Vocês têm ações de marketing que podem auxiliar nesse sentido. Vocês têm ações, obviamente, dentro do próprio comercial. Então, tragam essa necessidade para a indústria, né? Não fiquem calados. Se vocês ficarem calados, o call center vai entrar. E vai entrar sem problema nenhum, né? É função aqui do call center, por meio da Brenda, do Thiago, trazendo essa informação. Você quer falar? Mas sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que o vínculo com o vendedor, com o cliente, tem que ser maior. Porque quando ele pensar em peixe, ele já tem que ver peixe é fulano. Porque se ele espera alguém ligar para ele comprar, significa que ele não tem na cabeça dele, nossa, se eu preciso de peixe, é fulano. Sim. É isso que o vendedor ele tem que chegar e tem que criar esse vínculo com o cliente. Eu acho que a partir do momento que ele tiver esse vínculo, não vai ter problema com o call center. Porque ele já vai falar, opa, não, eu não quero não, eu já tenho o Lair como meu representante. Legal demais. Isso aí é uma questão de relacionamento, né, gente? Talvez a gente possa fazer a análise que a gente estava fazendo. Olha para os clientes que vocês têm, para a rota que vocês fazem, e veja se vocês não estão dando só desconto, vocês estão indo discutir só preço. Preço destrói relacionamento. Destrói relacionamento. Você sempre vai ser visto como vendedorzinho bonzinho ou vendedor que vem falar sobre preço. E ninguém gosta de ficar falando disso, não. A gente quer falar sobre faturamento, sobre aumento de venda. O cara, todo mês, ele vai lá bater na porta do supermercado. Está falando de preço. O vendedor vai esquecer dele, o comprador vai esquecer dele. Então, muito importante o que você falou. Por isso que o papel do representante é importante, né? Ele tem um relacionamento muito mais próximo com o dono do negócio. Então, sim, o call center é uma decisão acertada. Eu estou falando disso aqui até, nós tivemos a conversa antes, Raquel e eu, né, com o Breno e o Thiago. É uma necessidade de mostrar para vocês que não é uma competição, mas que sim, o call center está ali para acobertar, para dar apoio à indústria e para dar suporte regional. Não pode se perder mercado. No mercado que já está se tornando muito competitivo, já é difícil de entrar, perder mercado não é uma opção. Tá? Então a gente sempre está pensando em aumento de faturamento. Isso faz sentido para vocês, gente, o que eu estou falando até agora? Muita coisa técnica, né? Muito dado. Por favor. Faz sentido? Que bom. E é tão importante a atuação do call center que, no caso que você falou, para a segurança da marca ali, que o ano passado o call center positivou mais de 3 mil clientes dentro da nossa região de atendimento. Clientes que estavam fora do prazo de atendimento e que, se a Natupeixe não tivesse vendido, de algum lugar eles comprariam peixe. Exatamente. Legal demais aí, proteção de mercado, né? E tem uma coisa também, que o setor ele acabou validando muito mais a questão de peixe não se vende só na quaresma, porque o setor não tem outra coisa para vender. Sim. Né? E por mais que a quaresma seja o boom, né, do setor, durante todos os outros meses, as metas foram batidas, positivações foram feitas, ou seja, confirmou mesmo que peixe se vende o ano inteiro. Sim, né? exato. E acho que isso já ficou bem consolidado para a gente. Sim. Vamos lembrar, né? 10 quilos e meio per capita, por cabeça. Ninguém come 10 quilos de peixe na quaresma, não tem como. Possível. Como já foi falado mais cedo, né? O mercado fitness é um mercado em plena expansão no Brasil, virou moda e ainda bem que virou, porque se vende muito e as pessoas estão dispostas a pagar mais caro. Tudo que é fitness hoje é caro. Então, sim, as pessoas já estão dispostas a pagar pelo mais caro. E às vezes é um erro nosso, o brasileiro tem muito essa cultura de que o mais caro é o melhor. Gente, é claro, isso pra gente, nós somos brasileiros, a gente sempre tem essa relação. Deixa em mim. É ou não é? Então, vamos desmistificar essa ideia de que o mais caro é impeditivo de negócio. Não é. A minha empresa, eu presto assessoria para a indústria. No meu processo de vendas, eu falo na lata para o vendedor. Eu não sou mais barato do mercado. Então, já prepara que minha proposta vai vir boa. Não sei se é o caso de vocês, porque o meu caso é como o do Thiago e da Brenda. É um processo de vendas longo, complexo, de 4 meses, 5 meses. Então, você já prepara o cara ali, né? No caso do varejo é diferente. Mas ainda assim, ele já sabe que o preço não é um problema, porque o valor está muito agregado, né? Como falaram mais cedo. Não é sobre ser caro, é sobre ter qualidade. E as pessoas, sim, estão dispostas a pagar por qualidade, tá? Então, vamos lá para mais uma frase importante. As maiores fraquezas são mentais. Eu preciso fortalecer a minha mente e saber lidar com a dos outros.
O que isso eu quero dizer? Pensem, saiam como vendedores de sucesso da casa de vocês. Entenda que trabalhar com a mente dos outros, muitas das vezes, é entender o que ele está pensando e quebrar suficientemente para que ele faça aquilo que você quer, que é comprar você. As fraquezas geralmente são menores. Geralmente eu saio de casa já com a predisposição de achar que não vai dar certo as coisas, né? Não pode ser assim. Ninguém sai de casa pensando em errar, né? Então, para a gente finalizar aqui, gente, a parte da nossa palestra, o que a gente aprende com vendas, né? O que eu aprendi ao longo desses anos, né? Eu sou meu cliente mais desafiador, no final das contas. Não é aquele cara chato que todo mês eu tenho medo de ligar para ele de lá, né? Você tem um cliente, você. Lá vai eu. Lá vamos, ele vai me pedir desconto. Na verdade, o mais desafiador é você mesmo, que às vezes está na sua mente. E geralmente está. Nós somos vendedores aqui, a gente sabe que todo dia é uma dificuldade imensa de você levantar e falar assim, eu vou vender mais. Não é fácil, gente. É todo mundo que sai falando que o dia vai ser melhor, que a vida vai ser mais linda em vendas, não. Sabe que vendas é decepção total. Né? Quem não faz terapia aí enquanto vendedor, faça, porque a gente sabe que é difícil pra caramba. A frustração é enorme. Né? Como foi falado mais cedo aí, os nãos que a gente recebe, gente, eu recebo não todo santo dia. E as coisas só melhoraram na minha mente quando eu descobri que eu tô indo receber não. O que eu vou fazer para tornar um sim? Porque o não é certo. O sim que é o diferencial, né? O sim, na verdade, é o erro. O acerto é o não. Então, pensem nisso. Geralmente as coisas estão mais na nossa mente, né? Quem já ouviu falar do minuto de ouro aqui? Já ouviram falar do minuto de ouro? Eu tenho uma irmã que trabalha na PIF-PAF e eles usam isso muito lá, tá? Queria trazer isso para vocês. Antes de vocês visitarem um cliente, parem 1 minuto, façam uma análise daquele cliente. Vocês têm dados dele, né? A empresa faz esse dado. É assim como vocês visitam a gôndola, né? Veja o histórico de compra dele. Isso pode facilitar muito, principalmente o aumento de mix de produto, tá? Principalmente clientes recorrentes que sempre compram de vocês. Se ele tem confiança, por que não oferecer mais um? Aí às vezes, Rômulo, eu não consigo aumentar o mix de produto hoje. No supermercado, né, no varejo como um todo. Mas você ofereceu? Não. O cara todo mês ele pede lá a mesma quantidade. Então, meu amigo, você é um visitante profissional, você não é vendedor, não. Visitante profissional que vende a mesma coisa todo mês. Se você nem pede, como é que você vai saber que ele quer? Né? Principalmente clientes que são bons, recorrentes, que sempre compram a mesma coisa. É o momento, se ele compra sempre a mesma coisa, você tem pedido todo mês, é porque a qualidade do peixe é boa, porque tem saída, então você já tem um argumento para inserir mais produto dentro do mercado. O minuto de ouro é justamente isso. Antes de entrar no supermercado, faça uma análise do cliente, entenda como é que ele compra, né, para você ser um pouco mais estratégico, beleza? E isso aqui eu acho que vocês já ouviram falar, né? Você só alcança o sucesso a partir da segunda venda. E relacionamento, gente, como a gente já falou, né? Relacionamento é amizade, e amizade não é ser bonzinho, mas é você criar um ambiente consultivo que faça a pessoa se sentir à vontade do seu lado. E sempre quando você vai numa venda que a briga é de preço, não tem amizade. Não tem. Eu acho que eu já caí nessa, tá? De muitas vezes ir para o cliente e acabar levando a conversa para preço. Você já vai levando a conversa para desconto, sabe? Então volta no relacionamento, faça um minuto de ouro, olha o histórico, pergunte sobre a vida da pessoa, né? Se der liberdade, tem comprador que realmente está ali treinado para poder fazer de sua vida o inferno. Né? Mas tente criar um pouco mais de relacionamento que provavelmente você vai conseguir positivar mais, tá? E algumas frases aqui para a gente entender, para a gente só refletir, né? Que empenho é diferente de desempenho, tá? Entendam isso, não é porque você está empenhado hoje que você vai estar sempre com um bom desempenho em vendas. 3 segundos de julgamento. Queria falar um pouco disso aqui, porque não sei se é o caso de vocês, mas já lidei com muito representante comercial que não tem apreço pela própria imagem, tá? E as pessoas vão te julgar pelos 3 primeiros segundos que elas te veem. Todos vocês, quando me viram aqui, me julgaram de alguma forma. Todos. Porque o ser humano é assim. Seja positivamente ou negativamente. Se todo mundo vai te julgar, faça que esse julgamento seja o melhor possível. Então, o que eu estou falando sobre isso? É não chegar suando desse jeito aqui no supermercado, né? E com o representante que chega... Você tá aqui, tem 2 minutos, né?
vender rápido. Suando, transpirando. Fedozão de cigarro, baforando na cara do comprador. Tenha o melhor julgamento possível, né? Vá bem apresentado. Isso facilita a venda, gente. O ser humano, o brasileiro, principalmente, ele é movido por aparências. Então você, enquanto empresário de vendas, olha a mensagem que eu quero trazer para vocês. Enquanto empresário de vendas, procure sempre o melhor julgamento possível, tá? Da sua parte. Isso é importante que a gente entenda também. E para a gente entender um pouco sobre adversidades, né? Vocês que estão passando por momentos ruins de venda, entendam um pouquinho disso, não? Também. As adversidades, elas são temporárias, elas são pontuais e elas são modificáveis. Então, se você está num momento ruim de venda, entenda que isso muda, isso passa. Tem dia que nada melhor que um travesseiro. Tem dia que nada melhor que você puxar a bola e falar, olha, tá ruim hoje, mas isso aqui vai mudar. As adversidades são pontuais. Não é todo dia que você tem adversidade na sua vida, não. Tá? Então, para a gente que trabalha com vendas, isso aqui é muito importante. Nossas relações ditam a trajetória. E o que se espera de mim, né? Isso aqui é uma frase que eu queria que vocês levassem para a vida, para a gente finalizando aqui a nossa palestra. Mais pessoas desistem do que fracassam. Já ouviram falar dessa frase aqui? Já ouviram essa frase alguma vez? A maioria das pessoas desistem das coisas. Elas não fracassam, porque as pessoas têm medo de fracassar demais. Então, se você está com uma pasta de pescado, por exemplo, dando peixe que não está performando muito bem, só não desiste. Provavelmente vocês já ouviram muitos empresários de sucesso falando assim, o negócio é continuar, é não desistir. Né? Porque se você parar, se desistir toda vez que você tem uma adversidade, você não vai andar em nada, gente. Porque a vida é feita de adversidades. As coisas mais dão errado do que dão certo, a verdade é essa. Né? Então não desistam das coisas que vocês façam. E esse segundo ponto aqui, é bom ter iniciativa? É bom ter iniciativa, mas é mais importante ter acabativa. Isso aqui eu levo para minha vida, viu? Eu sou um cara que tem iniciativa para muita coisa. Mas eu não finalizava nada que eu começava, gente. Nada. Era impressionante. Puta merda. Eu desisti de muita coisa na minha vida. Muita coisa. Que me dá vergonha até hoje. Eu sabia que eu poderia ter terminado, entendeu? Então é importante ter iniciativa nas coisas, sim, mas é mais importante ainda acabar as coisas, finalizar as coisas. Começou um projeto, continue, termina, não desista daquele projeto. Tá? Para que a gente possa ter um pouco mais de sucesso. Outra frasezinha aqui, performance é fazer a coisa certa. Produtividade é fazer mais vezes a coisa certa. Fica aí esse exemplo para vocês, tá? E aí alguns princípios para a gente finalizar aqui, enquanto vendas, eu acho que todo mundo já sabe desses princípios, mas é importante. Seja entusiasta, tenha otimismo nas coisas que você faz. Substitua a perfeição por progresso. É melhor você estar progredindo do que procurar perfeição nas coisas que você faz, principalmente em vendas. Não fuja das adversidades, algo que eu aprendi aqui no processo de vendas da minha vida mesmo. Hoje eu sei lidar muito no desconforto. Né? Semana passada eu fiz uma conversa, para vocês terem ideia, com uma holding internacional. Os caras me espremeram na reunião, mas me espremeram, sério. E aí uma amiga minha me falou uma frase que eu achei sensacional, não sangre em tanque de tubarões. Ela falou justamente isso. Ou seja, se mantenha com a postura absurdamente grande enquanto empresário de vendas, enquanto vendedor. Não seja bonzinho. Brenda falou mais cedo isso aqui. Tenha a postura de, às vezes, confrontar o cliente. Esse cara começou a me espremer até que eu confrontei ele. E na hora que eu confrontei ele, ele falou assim, opa, acordou. Me faz uma proposta. Porque numa negociação, seja qual for, de pescado ou de contratos, as pessoas gostam de pessoas com atitude. Então entenda que a zona do desconforto é o melhor momento que você pode estar. Se você sai de casa todo dia pensando em tirar pedido só, vou fazer aquele mediano que eu já faço todo mês, cara, você não vai evoluir. Você vai continuar sendo um vendedor comum, né? Um vendedor ordinário, né? O que a gente não quer ser. Comece, continue e conclua, que é o que a gente falou. E para finalizar, gente, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um feito, é um hábito. Eu queria muito que vocês pensassem nisso. Vocês saíssem de hoje daqui, com a possibilidade de se tornarem não só amanhã
bons vendedores com boas metas, mas de se enxergarem enquanto empresários de venda. Tá? Isso faz uma diferença absurda. Absurda. Comecem a trazer isso para vocês mesmos e vocês vão ver muito resultado nisso. Todo começo é um desafio, todo caminho é aprendizado, as maiores fraquezas são mentais. Preciso fortalecer minha mente e saber lidar com a dos outros. Eu sou o meu cliente mais desafiador. Nossas relações ditam a trajetória e eu sei que a dedicação e performance me trazem um futuro de sucesso. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu. Perguntas? Muito obrigada, Rômulo Freitas. Valeu. Acho que o conteúdo foi de excelente qualidade, né, pessoal? Curtiram? E